Bom dia, meu segundão. Bom dia, meu segundão que tanto amo, meu segundão maravilhoso. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo numa boa? Vou guardar aqui meu HD que estava aqui dando sopa. Gente, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Tive hoje mandando mais aula aqui para vocês. Hoje nós vamos falar de Segunda Guerra Mundial. Vamos falar de guerra hoje. Esse conteúdo de história que é bastante famoso, bastante conhecido, né? Todo aluno de história ou já ouviu falar ou já estudou, né? No caso de vocês já estudaram, então por isso nós vamos fazer, né, pegar aqui as principais características, né, para a gente fazer um debate legal, bacana aqui, uma explanação bacana sobre a Segunda Guerra, né? Já que a gente já viu, vocês já têm um conhecimento dessa guerra, vamos refrescar nossa memória. Então, gente, é importante logo iniciar a gente destacar esse sentimento, o sentimento de revanche, né? Porque a gente diz, a Segunda Guerra Mundial foi a continuação da Primeira, um tanto quanto óbvio, mas não é só pelo fato de ser Primeira e Segunda, e sim pelo fato desse sentimento de continuidade, desse sentimento de revanche, de assunto inacabado. Então, esse sentimento de assunto inacabado faz com que volte novamente esse conflito. Na página 18, ele coloca o seguinte, capítulo 16, coloca aí por favor, capítulo 16, página 18. Após o término da Primeira Guerra, houve a continuidade de tensões e problemas não solucionados no conflito, o que contribuiu para a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Então, como ele coloca aí, né? Assuntos inacabados, assuntos interminados, né? Que vai levar à eclosão da Segunda Guerra. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Alega-se que as condições impostas pelos tratados de paz prejudicaram e humilharam países como a Alemanha e a Itália, levando à ascensão de regimes totalitários pautados no nacionalismo e no militarismo. Vocês lembram que, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi submetida ao Tratado de Versalhes. O que foi esse Tratado de Versalhes, Ismael? Foi o tratado em que dava à Alemanha, que colocava a Alemanha sujeita a duras penalidades, porque ela foi culpada, né? Ela levou a culpa aí da guerra, né? Ela perdeu, levou a culpa aí do início da guerra, tudo tal. E aí ela foi condenada, digamos assim, né, a pagar uma pesada indenização, pesadíssima indenização aos países vencedores. Ela perdeu territórios que havia conquistado e também territórios que faziam até parte dela mesma. Ela perde esses territórios. Ela é proibida também de desenvolver a sua indústria bélica, está proibida. Ismael, mas assim, a questão da indústria bélica, qual seria a importância? Só a questão de armas? Não. A questão da indústria bélica seria também a questão da criação de empregos, a importância da criação de empregos também, não é? Então, a Alemanha estava prejudicada nesse sentido. A Alemanha também ela foi proibida de criar um exército, não é? Então, essas penalidades que a Alemanha foi obrigada... Tá vivo o lápis. Essas penalidades que a Alemanha foi obrigada a pagar faziam com que ela se sentisse humilhada, né? Como ele coloca aqui, prejudicada. Então, o Tratado de Versalhes foi altamente rigoroso, altamente duro com a Alemanha. Ela perde dinheiro, perde território, perde seu ar de potência econômica, né? E por causa disso, futuramente, o que vai existir? O que vai nascer? O que vai surgir? Vão surgir sentimentos nacionalistas, né, de dizer eu amo meu país, de idolatrar o meu país, a minha nação, né, de idolatria da nação alemã. E também vai nascer aqueles regimes totalitaristas que nós já vimos, né? Que é a questão do nazismo e do fascismo. Por quê? Porque a questão democrática, de um governo democrático, não era bem vista nessa época, porque levou a uma crise econômica, né? Estados Unidos teve uma crise econômica, era um sistema democrático, e aí que abalou as outras regiões, os outros países, principalmente na Europa. Então, por esse motivo, o sistema democrático não era bem visto, não era tão bem visto assim. Então, acreditava-se que somente uma força rígida, uma força rigorosa, um punho, assim, alguém de pulso mesmo, forte, era quem poderia tirar esses países dessa situação. Então, juntamente com esse sentimento de
nacionalismo, né, de amar o meu país, de exaltar a minha nação, surge essas teorias totalitaristas, ok? A Liga das Nações também se demonstrou um órgão frágil, sem força para mediar e resolver os conflitos, deixando as nações mais fracas, desprotegidas e sob o domínio dos estados mais fortes. Então, vocês lembram também que, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, eles vão criar a Liga das Nações, que funcionava como funciona a ONU hoje em dia, né? Essa Liga das Nações estava responsável em resolver ali, em conciliar, né, os problemas que tivessem ali, desculpem, entre as nações. Mas ela também se demonstrou frágil, não deu muito certo, e esses países continuavam com esse sentimento aí de rixa, né, com esse sentimento de tensão. Além desses fatores, os efeitos da crise econômica de 29 abalaram as democracias liberais predominantes no mundo ocidental e trouxeram mais preocupação com a ascensão do socialismo soviético, como eu falei para vocês, né, que os países que tinham a democracia como tipo de governo estavam abalados, não é? Pô, a democracia não dá certo, olha aí a crise, não é? E se for democracia liberal, que dá liberdade, não é, à economia, dá liberdade política, aí é que não dá certo mesmo. Porque sempre defendia-se a intervenção do Estado em todos os sentidos, né? E com a ascensão do socialismo soviético, aí é que a coisa piora. Por quê? Porque se de um lado eles defendiam que o Estado deveria muitas vezes intervir também, né? Porque o Estado deveria ajudar, a auxiliar na economia e tal, mas também não queriam aceitar aderir o socialismo, o comunismo, não é? Os diversos acordos diplomáticos traçados ao final da Primeira Guerra tentaram, em vão, reduzir o arsenal dos países mais militarizados e evitar novas produções de armas em massa. No parágrafo ele diz, com o mundo tomado pelas ideias nacionalistas, pelos efeitos da crise econômica de 29 e pela necessidade de novos mercados consumidores, era quase uma utopia acreditar que esses acordos diplomáticos e medidas propostas nas conferências seriam cumpridos. A produção de armas, por exemplo, foi uma das formas encontradas por muitos países para incentivar a geração de empregos nas fábricas. Então, na situação que estava, minha gente, do jeito que estava ali, né, aquela efervescência todinha e regimes totalitários surgindo, né, a crise, o pessoal querendo sair dessa crise, eles diziam que a democracia não estava dando certo, tinha que ser um regime totalitário, tinha que ser alguém de pulso, um líder nato que deveria guiar ali o país. Então, com todo esse vucu-vucu, começam a surgir tensões, né? Os países começam a ficar à flor da pele ali, né? Como lá na Primeira Guerra Mundial, né? Só que na Primeira Guerra era um sentimento novo, agora é um sentimento de revanche. É tanto que eles vão começar a criar acordos, como por exemplo, na página 19, a Conferência de Munique. Coloque aí, por favor, na Conferência de Munique. A Conferência de Munique foi o seguinte. Ela aconteceu em 1938, com a presença do primeiro-ministro inglês, não é? do premier francês e do líder italiano, ok? E do líder alemão. Então, se juntou a Alemanha, Itália, Inglaterra e França. Se juntaram para fazer um acordo. Ó, vamos fazer um acordo aqui. Tá todo mundo nervoso, todo mundo revoltado, todo mundo aí tenso com essa situação, mas vamos fazer um acordo aqui, tá? Inglaterra, França, Itália e Alemanha. A conferência redefiniu a política de apaziguamento que os países ditos grandes queriam manter. Tanto que a Tchecoslováquia não foi convidada, mesmo sendo uma das maiores interessadas, já que suas terras foram invadidas. Então eles tentaram fazer um acordo, uma aliança ali, né, de dominação territorial. Olha, é o seguinte, vamos fazer esse acordo aqui. Vocês querem esse território, então tentou se apaziguar. Não é que tentou se fazer aí um acordo para que não houvesse uma guerra, só que não teve jeito. A gente pode perceber, isso aí é óbvio, né? Então ainda tentou se criar, fazer esse acordo. Página 20.
Como resultado do acordo, Hitler teria o direito não só sobre a região dos Sudetos, mas sobre todo o território tcheco, porque eles foram a tentar apaziguar. Vamos fazer um acordo aqui. Vou te dar esse território para tu não criar uma guerra. Vou te dar esse território aqui também para tu não se envolver numa guerra aí. Então vamos se organizar aqui nesse acordo. Então Hitler, ele ganha a região dos Sudetos e todo o território tcheco. Com o tempo, o povo tcheco, né, chamou a conferência de sentença ou traição de Munique, porque como é que vocês pegam o meu território, dão a Hitler aí sem me avisar? Ninguém me chamou, né? Ninguém me chamou para a conferência de Munique, pegaram o território tcheco e doaram a Hitler, né? O argumento usado pelos participantes do encontro para justificar as medidas nessa doação foi a de que essa seria a última anexação a que a Alemanha teria direito. E assim a paz poderia voltar a reinar na Europa. Não, é que a Alemanha está nervosa, ela está querendo fazer guerra aí, então a gente vai dar esse território aqui a elas aqui, a eles para ficar de boa, e vão ficar quietinho e caladinho. Tá bom, Cláudia, senta lá. Chamberlain foi recebido no aeroporto como um verdadeiro herói e levantando uma página em branco com o símbolo da paz, disse: paz para o nosso tempo. Já fulano de tal, o outro aí, diria: entre a desonra e a guerra, eles escolheram a desonra, mas ganharão de presente com o tempo a guerra. Por quê? Porque a Alemanha não ia ficar só com esse território. Ela ia sim querer mais território e mais e mais. Até porque os outros países europeus, logo de início, quando a Alemanha começa, né, a dominar, alguns países europeus vão achar positiva essa dominação, essa expansão do território alemão. Por quê? Porque essa invasão de Hitler, essa dominação de Hitler, né, iria servir como um cordão sanitário para limpar, né, para varrer o comunismo da Europa, porque eles estavam com medo do comunismo da União Soviética tomar a Europa, né? Não eram comunistas, eram contra o comunismo, então não queriam. E Hitler servia para isso. Então vamos fazer uma aliança aqui, que foi essa doação aí do território tcheco, mas não deu certo. Hitler continua invadindo, ele não respeita a Conferência de Munique e continua aí invadindo território. É tanto que ele chega onde? Na Polônia. Aí o bicho pega. Na página 20 ele diz o seguinte: após a Conferência de Munique, em março de 1939, a Alemanha ocupou mais duas regiões da Tchecoslováquia, a Boêmia e a Morávia. Meses depois, as intenções expansionistas de Hitler recaíram sobre o corredor polonês, né? É o que eu estou dizendo. Os outros países acharam que ele ia ficar só com a região da Tchecoslováquia. Ele foi mais além, foi dominando mais. Então ele vai dominar aí, né, a região sobre o corredor polonês, cuja população também era, em grande parte, de origem alemã. Então ele invade a Polônia, domina a Polônia, né, o corredor polonês, a região ali, onde muita gente também era alemã. O problema é que Hitler, em seu ideário profundamente racista, né, considerava que os poloneses haviam nascido especialmente para trabalhos pesados, porque lembre-se, Hitler ele é totalmente xenofóbico, totalmente racista, né? Ele criticava as outras raças, criticava as outras etnias, né? Para ele somente a raça ariana é que era superior, a raça ariana é que era digna, né? de um império, digna de todo o louvor, de toda a economia, e as outras não eram, né? Gente, foi meu lápis que caiu aqui, eu estou pegando agora. Continuando. A ideologia nazista, além disso, atribuía aos poloneses o caráter de preguiçosos, argumento utilizado para defender o uso da força para obrigá-los a trabalhar. Essa história a gente já conhece, né? Quanto à parcela letrada e intelectualizada, pregava que estes deveriam ser exterminados. Como assim, Ismael? Ele queria exterminar uma certa parte da população só porque era inteligente, letrada, só porque era aculturada? Sim. Por quê? Porque ele não queria que a expansão dessa cultura, a expansão desse conhecimento, né? Ele queria, de fato, sufocar aquela raça mesmo, né? Então, esses alemães, esses povos que ele ia dominando, né? Ele ia pegando, colocando para trabalhar, eliminando. Olha o exemplo aí dos judeus. Ele era contra a expansão da cultura judia,
né? Ele era contra a própria população judia em si, então a intenção era eliminar mesmo, era acabar com a cultura deles, tá? Em agosto de 39, a Alemanha e a União Soviética firmaram um pacto. Lá vem um outro pacto, que eu não vou ler esse nome aí não. O Pacto Germano-Soviético. Então a Alemanha e a União Soviética vão firmar um pacto. Vamos saber que pacto era esse. A partir desse pacto, ambas as nações sustentariam uma política diplomática de não agressão. Nem eu te ataco, nem tu me ataca. Né? Nem eu vou atacar você, nem você vai me atacar. Tá aqui o nosso pacto, tá feito. Havia também uma cláusula que dizia o quê? No acordo, mantida secreta, que se referia ao interesse dos soviéticos no território polonês. Região, então, mantida sob a influência dos ingleses. Com o pacto, Hitler e Stalin poderiam decidir como partilhar a Polônia, que os alemães invadiram em setembro do mesmo ano. Então, o pacto, né, entre o Pacto Germano-Soviético, ele dizia que nem eu te ataco, nem tu me ataca. É um pacto de não agressão. Vamos ver tudo aqui na base da diplomacia, né? Na base do acordo. E além disso, também eles partilhavam ali a Polônia, já que Hitler tinha invadido, né? Hitler acreditava, página 21, gente. Página 21. Hitler acreditava que as nações europeias demorariam a reagir a tal fato. Como sempre, havia ocorrido tentando novamente solucionar o conflito por meio da política do apaziguamento. Percebam que até então, todo mundo está falando em política de apaziguamento, impactos e tal. Com a invasão do território polonês, Hitler pretendia reconquistar parte dos domínios alemães perdidos no fim da Primeira Guerra Mundial. Ismael, é aí que eu não estou entendendo. O que é que tem tão especial na Polônia que a Alemanha vai querer invadir? Na Polônia existia uma região importantíssima que era produtora de carvão, de minérios e tal, para a industrialização. Gente, naquele momento, estamos falando de um período onde as potências econômicas elas vão brigar por tudo, principalmente por locais de fonte de matéria-prima para a produção. Então, já que ali é uma região de matéria-prima para a produção, tá? Vão brigar por ela também. Então, quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, essa região que fornecia matéria-prima para industrialização foi diretamente para as mãos da França. Tá? Então, chegando nas mãos da França, obviamente, era dela. A França iria explorar, né? E quando a Alemanha invade a Polônia, justamente essa região que ela perdeu, que ela queria novamente, aí é como se fosse um desacato. Olha, tu pode fazer tudo aí, tá? Pode invadir aí, dominar, menos a Polônia, porque a Polônia pertence à França. Então aí, se tu for, tu vai assinar a guerra. E foi o que aconteceu. Com essa invasão da Polônia, o Führer alemão, Hitler, evidenciou a face expansionista e militarista da Alemanha nazista e sua disposição para confrontar as nações liberais. Então, quando ele disse, tô nem aí, vou invadir. Né? Como diz, soda-se, vou invadir, pronto, acabou. Então, quando ele invade a Polônia, ele mostra para que veio. Hitler, a gente já te deu esse território, cara. Tu já invadiu o corredor polonês, essa região aí? O que é que tu quer mais? Eu quero a Polônia. Cara, se tu invadir a Polônia, vai dar merda, porque ela pertence à França. E a França tá junto com a Inglaterra aí, tem um exército muito bom e pode dar em guerra. Tô nem aí, também tô preparado. Invadiu a Polônia e aí, meus amados, começa a Segunda Guerra Mundial. Ok? Deu para lembrar, gente? Deu para refrescar a memória? Deu para ver lá e voltar um pouquinho no passado, que nós já vimos? Tudo tranquilo, né? E aí, meus amores, como nós sabemos, nós vamos ter dois lados. Vamos ter os aliados, França e Inglaterra, e em seguida Estados Unidos. E vamos ter o eixo Alemanha, Itália e Japão, né? O eixo Roma, Berlim, Tóquio. Era também chamado dessa forma, né? O eixo Roma, Berlim, Tóquio. O eixo Alemanha, Itália, Japão e os aliados, que era Inglaterra, França e Estados Unidos. E aí, gente, começa a Segunda Guerra Mundial e tome o bombardeamento da Inglaterra, como nós já vimos, até no começo daquele filme Nárnia, né? Na página 21,
Tem até aí no segundo parágrafo, lá embaixo, tem aí a ocupação da França e conflitos com a Inglaterra. Tem aí histórico, tem. Lá embaixo tem assim, no segundo parágrafo, tem assim. No início de junho, as forças alemãs já haviam isolado a linha do resto da França. Era necessário ao governo francês partir para uma tentativa de negociação, pois, do contrário, seria dizimado pelas tropas alemãs. Né? Olha a Alemanha aí botando quente aí na França. Assim, foi assinado o armistício de 22 de junho de 1940. A retirada das tropas britânicas foi negociada com Hitler em uma espécie de acordo de paz com os ingleses. Então, os ingleses chegaram lá, tire suas tropas aí, tá tudo. Na Inglaterra, comemorava-se a saída das tropas inglesas como uma vitória. Então, só que continuando, né, o general aí, né, aliás, o deputado estava aí, deixa evidente que uma guerra não se ganhava com uma retirada, mas com força do ataque. Ele, tanto esse deputado, e muitos outros percebiam que o armistício era apenas mais uma jogada de Hitler para ganhar tempo e se fixar no território francês, descobrindo futuramente o acordo de paz. Então, esse Hitler, o bicho era virado num siri-tei-tei, né? Porque ele fazia acordo, aí descumpria o acordo e invadia, botou pressão na Inglaterra, botou pressão na Alemanha, ou na França, né? E aí teve bombardeamentos. Aqui também teve também a questão com a União Soviética. Lembra do pacto? Lembra do pacto germano-soviético? Vamos ver o que aconteceu com esse pacto. Página 22, por gentileza. Invasão da União Soviética. Coloque aí. Silêncio. Silêncio, cachorro homofóbico. Pronto, acho que parou agora. Né? Vamos lá. Silêncio, cachorro homofóbico. Vamos lá. Interessados na riqueza soviética, como minério, petróleo e trigo, Hitler lançou a Operação Barbarossa. Que foi essa Operação Barbarossa? Enfim, essa operação aí. Então, Hitler estava interessado nas riquezas que tinha lá na União Soviética, que consistia no ataque à União Soviética, rompendo assim o tratado assinado em 1939. Em poucos meses, as tropas alemãs atravessaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Iugoslávia, anexando esses territórios ao domínio nazista. Cara, olha só o que Hitler vai fazer. Ele faz um pacto com a União Soviética e depois descumpre esse pacto, que aí tem coisa boa e ele quer explorar, e aí ele sai rumo à União Soviética, mas antes disso, ele sai anexando para ele a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Iugoslávia. Cara, tampa, né? Nessas regiões, os alemães novamente utilizaram as técnicas de batalha lá, que estão aí que não vou ler nem a pau, para alcançar vitórias rápidas nas batalhas. Finalmente, em 1941, as tropas nazistas chegaram à União Soviética. O que vai acontecer? Apesar das sucessivas vitórias e do avanço no território soviético, os alemães começaram a sofrer derrotas quando chegaram nas proximidades de Moscou, não é capital da União Soviética. Então, apesar de ele ter dominado esse tanto de território aí, apesar de algumas vitórias, algumas batalhas e tal, a União Soviética, quando ela chega próximo a Moscou, a Alemanha, perdão, gente, os nazistas, quando chegam próximo ali a Moscou, começam a sofrer derrotas. Em louvor de quê? Vamos ver. O exército russo resistiu aos ataques nazistas até a chegada do inverno, usando a mesma tática que utilizaram para enfrentar as tropas napoleônicas um século antes, a famosa técnica da terra arrasada. Lembram disso? Lembram da terra arrasada? A gente vai abandonar, a gente vai deixar esse território, a gente vai sair aqui desse território, né? E vamos destruir as terras, a agricultura e tal, alimentos, tocar fogo em tudo, poluir a água e tudo, vamos ter que queimar alimentos, tudo para que os alemães não pudessem todos se abastecer, né?
para que pudessem se abastecer, digamos assim, né? Pudessem descansar. Então é até arrasado. E aí você está? Você está marchando até a União Soviética, enfrentando um frio do caramba, né? Período de inverno e tudo. E você não tem onde se alimentar, não tem onde tomar água, não tem onde descansar, porque a terra está arrasada, destruída, o exército obviamente fica fraco. A União Soviética usou isso contra a Alemanha, a Rússia usou isso, a Rússia na época, né? Usou isso contra Napoleão. Então era uma técnica infalível, que sempre deu certo, vocês vendo aí. E aí Hitler sofre a sua primeira derrota. O cara ficou pistola depois disso, né? Prevendo uma campanha fatal, Hitler mudou seus planos e resolveu atacar Stalingrado, mas encontrou a mesma resistência na cidade, a mesma coisa, a situação da terra arrasada, um exército preparado que destruiu dele fácil. Esgotado e sem capacidade de recompor suas tropas, o exército nazista se rendeu em 1942. O império que Hitler havia construído, o famoso Terceiro Reich, feito para durar 1000 anos, ruiu em 12. A Batalha de Stalingrado, considerada uma das mais sangrentas da história, marcou a virada dos rumos da Segunda Guerra Mundial. Em fevereiro de 1943, 40 mil soldados e oficiais alemães, sob o comando do general Stricker, renderam-se no norte de Stalingrado, o último bolsão de invasores nazistas. Então, olha aí a União Soviética aí, né, botando pegar como o matuto aí em Hitler, né? Então a Alemanha sofre suas derrotas, né? Tanto que na página 2013 ele coloca, né, com a derrota, Hitler não pôde completar seu plano de conquistar a região do Cáucaso, no sul da União Soviética. Então, começa aí nessa questão de mais batalhas ainda, batalhas sangrentas, Hitler perdendo e tudo. Então, temos aí a primeira derrota de Hitler, ok? Ok, meus amores? Até aí tudo tranquilo? E, Ismael, o que é que a gente vai ver agora? Importantíssimo também, né? Vamos ver nesse exato momento a entrada dele, do Bambambam, né? Do famoso e poderoso Estados Unidos. Mas antes me dê só um minutinho para eu colocar aqui o carregador do notebook, porque senão vai descarregar e a gente fica sem aula. Pronto, coloquei. Aí, agora foi. Então, a gente vai ver aí agora a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Como é que foi que eles entraram? Ismael, eu lembro disso, eu lembro. Eles atacaram lá um navio, né? Um submarino, tá? Quase isso, mas, gente, deixa eu abrir aqui. A porta. É muito calor. Aí, vamos pra isso. Pra ver se entra um ventinho aqui. Que o tio Ismael tá aqui parecendo uma sauna. Vamos lá. Enquanto os rumos da guerra se alternavam na frente soviética, mudanças também aconteceram na frente americana, quando, em 1941, o Japão, né, fez um ataque na base naval de Pearl Harbor, nos Estados Unidos. Gente, foi assim, não tem o que fazer, vou atacar só quem? Só Estados Unidos. E aí, só que é o seguinte, Estados Unidos, ele cedia, né, ele mandava, né, suprimentos, remédios, soldados e tal, para o eixo. Só que até então a intenção dos Estados Unidos era ficar neutra e só realmente de fato manter esse comércio, essa relação comercial, que para ele era o lucro, né? O lucrativo. Se manter de longe, somente de fato na questão do comércio. Mas aí o Japão tem uma brilhante ideia. Vamos atacar a base militar de Pearl Harbor. Por quê? Porque nessa base militar estão enviando soldados lá para o eixo. E aí ele ataca essa base. Só que aí, Estados Unidos, obviamente, não deixou barato. Nesse episódio, havia a pretensão nipônica de expandir, a exemplo da Alemanha, seu próprio império. O primeiro passo nessa direção foi o ataque à China em 1937, que já provocara uma guerra em grande escala no Pacífico. Isso porque, gente, o Japão ele também queria se expandir, não é? Tanto que ele vai até ter uma própria guerra aí contra os chineses, né? Aquela velha guerra que nós já vimos, nós já conhecemos.
por conta dessa expansão do território japonês. E aí ele coloca aqui, aqui. Aliado à Alemanha desde novembro de 1936, com o objetivo de reter o avanço soviético, o Japão só tinha como obstáculo nesse projeto expansionista a União Soviética e os Estados Unidos. Então, por esse motivo de vingança aí, né, gente, eu falei que os Estados Unidos estava aliado com o eixo, perdão, era com os aliados. Eram os aliados, tá? Me veio o estalo aqui agora. Então vamos recapitular. Por uma vingança dessa aliança, né, por uma insatisfação dessa aliança de Estados Unidos com os aliados, com os aliados, né, o Japão ataca a base norte-americana de Pearl Harbor. E também por uma questão de que Japão queria expandir o seu território, expandir o seu império, né? Só que a única coisa que ainda atrapalhava era Estados Unidos e União Soviética. Então, por isso, eles atacam. Quando os soldados japoneses invadiram a Indochina... essa parte aí é a parte da expansão territorial japonesa. Eu não gostaria que a gente se fixasse muito nisso, não, tá? Eu gostaria que a gente se fixasse mesmo na questão da entrada do Japão, dos Estados Unidos, que seria lá na página 24. Coloque aí, por favor. Vamos lá. A localização geográfica da Alemanha era um de seus maiores problemas na guerra, já que tanto o lado ocidental quanto o lado oriental do país eram cercados por frente de batalhas inimigas. Então, a localização geográfica da Alemanha não favorecia ela em relação à guerra, porque ela estava cercada por todos os lados. Com o avanço das tropas soviéticas, as quais recuperaram territórios dominados pelos nazistas nas batalhas feitas na frente oriental, a Alemanha se viu obrigada a se render. Então, quando a Alemanha perde suas batalhas para a União Soviética toma de volta, né, vai pegando ali territórios que era dela, que a Alemanha tinha tomado, certo? E ela vai recuperando. E esses territórios ficavam bem pertinho, né? Ficavam na divisa ali da Alemanha. Então isso dificultava mais ainda. É tanto que tem um filme, né, A Queda, as últimas horas de Hitler, que o general chega e diz assim, eles cruzaram a fronteira tal, mas estava protegida, mas o exército recuou, porque eles dominaram tudo tal. Então eles utilizaram, né, a União Soviética vai utilizar da região da fronteira, ali, das cidades vizinhas, para que possa atacar a Alemanha. Então eles vão desembarcando na região da Alemanha. E o cerco vai se fechando para Hitler, né? Em 6 de junho de 1944, no chamado Dia D, as tropas americanas e inglesas atravessaram o Canal da Mancha e desembarcaram no norte da França, ocupando as posições alemãs. O Dia D é considerado a maior batalha aeronaval da história. Cerca de 160 mil homens dos exércitos aliados lançaram-se sobre as praias da Normandia, começando a libertação da França. Protegidos por centenas de aviões, 14 mil barcos e navios realizaram um combate no qual cada ponto da praia foi estratégico para o êxito do ataque. Então vê que o cerco vai se fechando, né? Os países que estavam ali contra os Estados Unidos vão perdendo ali a territórios, o que vai contribuir para que eles percam a guerra, né? Aí ele continua. Após a conquista da Normandia, as tropas aliadas libertaram Paris e seguiram em direção a Berlim, onde provocaram com os soviéticos um violento bombardeio na sede do poder alemão. A derrota das tropas de Hitler era certa, mas o ditador não admitiu a rendição, levando a Alemanha à destruição. Quando teve certeza de que seria preso em seu abrigo subterrâneo, Hitler cometeu suicídio, o que a história diz, né? Então, ele não vai render a Alemanha. Mesmo sabendo que estava sendo invadida, a turma estava chegando, a Alemanha estava sendo invadida, o pessoal sendo liberto, ele não se rende, né? Ele continua ali. Mas quando ele soube que não tinha mais jeito, de forma alguma, ele se mata, né? Ele comete suicídio.
oficialmente a Alemanha estava derrotada. Então essa frente aí, né, formada pela Inglaterra e pela União Soviética, né, a Inglaterra junto com a União Soviética faz essa frente de combate aí, vai União Soviética não, gente, perdão, a Rússia, né, eles vão fazendo essa frente, eles vão pegando a Alemanha, vão dominando, né, mais soldados invadindo, até chegar no próprio Hitler. Em maio de 1945, os representantes do alto comando alemão assinaram a rendição e a paz chegou à Europa. Mas na Ásia, a guerra ainda continuava. Isso por quê? Porque depois que aconteceu o dia D, né, quando Inglaterra e União Soviética dominam a Alemanha ali, né, tá, tudo vão lá pegando ali tudo tal. Os Estados Unidos também contribuem para isso, né? Então, eles estão lá na Ásia, né? Lá no Japão, até porque foi o Japão que atacou eles. Então, eles queriam devolver, né? Queriam se vingar. Os ataques anglo-americanos no continente asiático enfrentavam a força dos chamados kamikazes. Esses homens fiéis às leis e às ordens da sua pátria e do imperador, esse daí, lançavam seus pequenos aviões contra os porta-aviões americanos, explicitando a persistência japonesa em não se entregar, em não se render. Aos poucos, com a perda do poderio de ilhas, que essas daí, né, o Japão foi enfraquecendo. Nesse período, Tóquio foi bombardeado por mais de 300 aviões. Representados por seu primeiro-ministro, os japoneses apresentaram um projeto de rendição em forma de negociação para que não sofresse uma destruição nas suas bases econômicas. No entanto, vocês acham que os americanos iriam aceitar? Os americanos não aceitaram e partiram para as ações mais radicais, que culminou no lançamento das bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, como nós já conhecemos essa história, né? O bombardeio. E aí sim, o Japão se rende e vem o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí, nós temos a página 25, né? Que é a questão dos horrores da guerra, mas aí nós vamos tratar em outro momento, de outra forma. E os acordos, né? Os acordos a gente pode destacar principalmente a criação da ONU. A criação da ONU foi o principal acordo aí tratado entre eles, ok? Meus amores, então é isso. Foi uma revisão, as principais características, né, da Segunda Guerra Mundial. Eu vou deixar aqui agora para vocês um documentário sobre os horrores da guerra, essa parte do conteúdo, tá certo? Vocês assistem esse documentário e logo em seguida a atividade. Eu estou recebendo o relatório de quem está fazendo ou não as atividades, ok? Então, por gentileza, respondam às atividades. E aí, esse documentário que eu vou deixar para vocês, ele fala justamente disso, né? Dos horrores da guerra, essa questão dos campos de concentração que foi altamente visto, né? A gente já estudou sobre eles, a gente viu como era a questão dos campos de concentração, dessa aversão que Hitler tinha, não é? aos judeus e aos comunistas, dessa perseguição aos judeus e comunistas que tinha, né? No filme Olga, que eu falei para vocês na aula passada, tem também essa questão dessa perseguição, né? E aí vale a pena a gente dar uma revisada geral, não é? A questão que a Segunda Guerra Mundial ela foi uma continuação da primeira por uma questão de assuntos inacabados, né? E aí tenta-se resolver esses assuntos através da diplomacia, como nós vimos aqui, né? A Conferência de Munique foi uma dessas diplomacia que tentou se resolver, mas não se conseguiu, porque Hitler ele vai continuar, ele vai insistir nessa dominação, nessa expansão. Para ele, a Alemanha já tinha pago, né, já estava livre dos débitos da humilhação que o Tratado de Versalhes teve sobre ela, né, impôs sobre ela. Então ele vai eliminar totalmente o tratado e vai começar a buscar ali um novo império, que é o famoso Terceiro Reich, né? Mas aí, então ele começa, invadir outro e vai conquistando esse império dele. Mas aí topa de frente com a União Soviética e começa
a ter suas perdas, suas derrotas. Nesse meio tempo, por conta da expansão do seu território, o Japão acaba atacando a base militar americana de Pearl Harbor, que também era aliada dos aliados, né? Mandava ali suprimentos, remédios, soldados para os aliados. Isso fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra justamente contra o Japão. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma investida, né? Vamos ter uma investida dos ingleses e dos russos aí na Alemanha, né? A União Soviética começa a tomar territórios da Alemanha, que já era dela, mas ela começa a tomar de volta, e devido à região geográfica da Alemanha ser cercada por territórios inimigos, né? Que ela dominou, mas depois perdeu. Então esses inimigos começam a invadir a Alemanha aos poucos e vão ali fazendo frente, quando eu digo falando frente, é fazer frentes de batalhas, né? Vão dominando até sufocar a Alemanha e Hitler se suicida. Em seguida, lá na Ásia, né? Estados Unidos, brigando com o Japão, libera 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e em Nagasaki. Ok? E aí, como consequência, a gente vai ter os horrores que vocês vão ver aí no documentário, e também um dos acordos principal que a gente pode falar é a criação da ONU, ok? Então, levantem, respirem, se estiquem, tomem água, um café, e em seguida documentário e atividade, ok? Beijo para vocês e até mais.